amigo do MEM. Olá, amigo do Museu Esportivo de Maringá, amiga do Museu Esportivo. Eu estou com a camisa aqui homenageando Rafael Camarota e eu vou fazer um programa só para falar dessa camisa. Em breve, eu vou explicar como é que essa camisa chegou até o acervo do Museu Esportivo de Maringá, uma camisa de 1981. Mas o assunto que me traz aqui hoje é Joseval Peixoto. Joseval Peixoto, um dos profissionais da imprensa esportiva, da imprensa de um modo geral, né, mais longevos do Brasil. São 70 anos de carreira. Ele esteve aqui no Museu Esportivo, já fizemos reportagens a respeito, mas tem uns vídeos que foram gravados pelo nosso amigo Val Parrinuevo, esteve aqui no dia da visita do Joseval, e esse vídeo estava aqui. Eu falei, eu preciso mostrar para os amigos do Museu Esportivo alguns trechos do bate-papo que nós tivemos aqui, eu e Joseval. Eu coloquei numa salinha aqui, isolado do pessoal que estava no Museu Esportivo nesse dia, esse dia que tinha o encontro dos corintianos. Foi o dia que antecedeu a final da Supercopa, que o Corinthians ganhou do Flamengo por 2-0 e foi campeão desta competição. Eu vou trazer para os amigos aqui um bate-papo com o Joseval Peixoto. Mas antes eu quero colocar umas fotos aqui da visita dele. Então, está aqui uma foto dele. Ele autografou um livro que conta a vida dele, tem a biografia de Joseval Peixoto. Ele doou para o nosso acervo, está eu e a Simone. Lá atrás está o Emerson Celestino, que foi o amigo que foi o contato para que nós recebêssemos Joseval. Ele esteve na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, na sexta-feira, e o Emerson falou, poxa, o que você acha do Joseval ir até o museu no sábado? Eu falei, maravilha, estamos esperando, e já acionei outros amigos para que viessem nos ajudar a recepcionar essa figura emblemática do rádio esportivo brasileiro, da televisão também. Tem uma história muito bonita, maravilhosa. Está aí o Joseval Peixoto com o seu livro. Eu tenho o texto aqui do dia, eu vou ler para os amigos aqui. Joseval Peixoto, lenda do rádio esportivo brasileiro, 70 anos de história de jornalismo, esteve no museu no dia 31 de janeiro de 2026, quando ele fez a doação desse livro aí, Voz, Memória e Versos de uma Vida ao Vivo. Foram depoimentos que ele prestou a Patrick Santos e Patrícia Costelon, e desses depoimentos resultaram nesse livro A Lenda Joseval Peixoto. Com muita simpatia e paciência, ele atendeu a todos com autógrafos, fotos, vídeos e entrevistas. O apresentador Val Parrinuevo, como eu disse, a sua equipe da TV e Rádio Unicesumar, eles fizeram o registro da visita do Joseval e também dos corintianos. Como eu disse, os corintianos estiveram aqui numa reunião para colocar energias positivas para que o Timão vencesse o Flamengo, como de fato aconteceu. Na entrevista a mim, Joseval contou alguns fatos marcantes de sua carreira. Lembrou da sua infância no Paraná, em Arapongas e Paranavaí. Ele é do interior do Paraná. Falou da sua primeira narração esportiva em 1954, aos 16 anos. Falou da paixão dele pelo Botafogo, citou outros assuntos ligados à política, à vida brasileira, ao futebol. Ele tem 87 anos e, além de radialista e jornalista, Joseval é advogado. Então, está aí um breve relato, antes de eu colocar alguns trechos dos vídeos que o meu amigo Val fez para que a gente conhecesse um pouco mais o Joseval Peixoto. Então, vamos lá? O único era locutor do serviço de alto-falante. Foi onde eu aprendi a falar em microfone. Com 16 anos. Aí abriu uma rodoviária, eu fui contratado para dar partida de ônibus. Eles falam que eu comecei na rádio de Marconi de Paraguaçu. Mas não é verdade, eu dei partida de ônibus em Paraguaçu Paulista.
Então comecei em Paranavaí, aí fui para a Prudente, foi a primeira rádio que eu trabalhei, e estava sempre, porque minha mãe sempre morou aqui, meus avós sempre moraram aqui sempre foi a minha casa. Então, essa foi toda a minha história. E em Presidente Prudente, no final do campeonato do interior de 59. O senhor está do lado da camisa do Corinthians de Prudente, tá? Só pra... Então, eu vim com o Corinthians aqui no jogo uma vez e uma vez para Prudente. Eu encontrei o zagueiro aí, o Roderley, né? E ele lembrou do Bernardinho, que era do tamanho dele, e era o zagueiro do Corinthians também, né? Os zagueiros se entendem. Até porque um está lá, outro está do lado de cá, não se encontram nunca, né? No jogo. Mas eu estava lá na final de 1959. O Edson Leite, que foi um dos maiores narradores do Brasil, ele fazia a final. E ele foi imprudente fazer a final de Corinthians e Bragantino. E o Corinthians ganhou. Aí eu estou na rádio, de repente liga o Edson, eu conheci pela voz. O áudio está meio baixo, mas ele disse o seguinte, que ele começou em Paranavaí com 16 anos, foi para Paraguaçu Paulista, depois Presidente Prudente. Ele fala de Edson Leite, que foi quem o contratou, né? O Edson Leite, ele foi um dos maiores narradores esportivos, né? Um dos maiores cronistas esportivos do rádio brasileiro. Então, olha só com quem ele começou. E ele continua falando aqui da carreira, ele fala também do Roderley, fala que ele fez jogo no estádio Willie Davis. Nós estamos falando dos anos 50, 60, e tem mais um pouco aqui. Você não vai ter, não. Se você não arrumar você vai ficar com a minha. Fica tranquilo. Eu já vou falar que o presidente era o Carlos Ferreira Neto, um cara brilhante. Ele foi apaixonado para agradecer. E eu liguei para o doutor Carlos, arrumou uma cabine para ele. Ele falou, Zé Valdir, o dia que você precisar, você me procura em São Paulo, eu te ajudo. Você tem uma gravação aí? Tem. Aí chamou o técnico e falou, roda aí uma gravação. Ele rodou e falou, pode ir, está contratado. Mas que de você? No dia Globo, a cadeia verde e amarela era a maior rádio do Brasil. Norte e sul do Brasil. Não é? E eu fui contratado imprudente pelo Edson Leite. E começou minha carreira assim. Sempre depois eu fui para a Record, fui para isso, eu criamos a Jovem Pan, construímos aquela rádio fantástica. 50 anos, senhor. 50 anos, desde meio século. Isso, a Jovem Pan nasceu no meio da Copa da Inglaterra. 1966. Estava falida, todas as rádios estavam falidas, e a televisão, quando nasceu, tirou todo mundo e levou para a televisão. Então as rádios estavam com dificuldade. O Tuta veio, assumiu a Jovem Pan, e eu fiquei com ele na Jovem Pan. Então nós começamos ali fazer o jornalismo, o primeiro jornalismo da Jovem Pan chamava JP Opinião. A gente pegava os 3 jornais do Dr. Palma. Ele tem muitas histórias, né? E ele gosta de contar essas histórias assim. E é bom que ele elucida, né, vários fatos da imprensa brasileira, né? Ele fala que na época que ele foi contratado, foi em Prudente, Edson Leite chegou e falou, vamos ver uma gravação sua. Quando ele ouviu a gravação de Joseval Peixoto, ele falou, você já está contratado. E ele trabalhou na cadeia verde e amarela norte e sul do Brasil, muito famoso. Muito famosa nos anos 60, 70, não existia, nos anos 60, e não existia existia a Rádio Globo, mas não com essa força que tem hoje, né? A Rádio Globo, esse prefixo importante na história do rádio brasileiro. Ele conta outros assuntos relacionados ao seu início de carreira, fala da Jovem Pan também, que ele ajudou a montar a equipe de esportes lá, e depois ele se tornou âncora dessa emissora forte também. E aí tem um fato importante, que ele tem a humildade de afirmar que o Osmar Santos começou a fazer um trabalho no rádio meio que se espelhando em Joseval Peixoto, e no fim o Joseval fala que o Osmar foi muito maior do que ele. Então, isso é uma humildade dele, e que a gente parabeniza, né? A gente fala assim, poxa, não é comum uma pessoa que é mais veterana, mais experiente, ela assumir que o jovem se tornou ainda mais famoso. E, de fato, o Osmar Santos
é um nome histórico, um nome que está na memória do todo torcedor brasileiro que acompanhou o futebol nos anos 70, principalmente, e 80, né? Vamos aqui ouvir ele falar de Osmar Santos. Porque eu respeito. Eu sou mais jovem do que você, uns 50 anos. E o senhor e você disse que Osmar Santos chegou até de superar, porque ele foi em cima daquela linha de fazer um rádio libertário, vamos dizer assim, e ele acabou superando. Eu achei demais esse depoimento teu, porque não é comum. Não, é verdade, porque muitos isso, né? me imitaram, como a gente, todo mundo imitou todo mundo. Mas quem realmente imitou e construiu e valorizou e se transformou no ídolo nacional foi o Osmar. E acabou tendo um caminho próprio, coitado, né? coitado. E teve um caminho próprio, assim, de talento, né? De Foi. criatividade, mas... Se bem que ele veio e eu fui para a Bandeirantes, que ele já deixou a transmissão montada. Porque quem realmente mudou. Ele diz a respeito de uma época em que havia algo já meio pré-definido, aquela coisa mais circunspecta, eu diria até mais respeitosa do radialista com o ouvinte, aquela situação mais cerimonial. A partir de Joseval Peixoto, houve uma mudança, ficou algo mais descontraído, mais, eu diria, mais espontâneo até, e o Joseval, ele abriu esse caminho. Aí, quando chega o Osmar Santos, com o Balancê, aquele programa de rádio, e depois as transmissões esportivas, junto com o Faustão e tanta gente, né? O Márcio Bernardi, um monte de gente. E aí houve uma mudança no rádio brasileiro, né? Então, o Osmar Santos é um dos precursores e é o grande ícone do rádio esportivo. Eu sempre coloco isso. E vamos continuar aqui na sequência, ele falando de Osmar Santos. Com o Haroldo Fernandes, eles eram perfeitos. Então, como eu estava na Jovem Guarda, que é uma ligada, por exemplo, a Jovem Guarda do Roberto Carlos, eu levava o Roberto, levava a turma da Jovem Guarda, levei o Geraldo Bloca para fazer brincadeira, entendeu? Levei o San Girardi para fazer o show de rádio com humoristas e tal. Então, toda essa transmissão, essa brincadeira, quem operou fui eu. Porque eu não podia competir na rapidez da transmissão com o Pedro Luiz. Que aliás, é meu padrinho de casamento. Que nós brigamos no ar, mas entre nós, era tudo irmão. Você vai para o mundo no mesmo avião, no mesmo hotel, na mesma desgraça, você forma uma irmandade entre nós lá. Né? Então, e o Osmar foi o único que suplantou, ele criou a própria destina. A própria destina. Agora, Joseval, nós vamos sair desse espaço aqui, nós vamos agora na área externa, que tem o pessoal lá te esperando. E eu quero te agradecer e dizer o seguinte, que você passa a ser agora um parceiro do Museu Esportivo Maringá. Muita alegria. E eu tirei o senhor e agora chamo de você, porque nós somos parceiros agora. Tá bom, e muito obrigado pela tua visita, tá? Muito obrigado. E vou roubar teu livrinho lá embaixo. Tá, e só para tá aqui o livrinho, né? Tá aqui o livrinho, Futebol Recortes, uma paixão. Tem outros livros aqui também sobre a cidade de Maringá. E tem esse aqui, né, Simone? Esse aqui, que o nosso amigo Valva Renuevo participou conosco, que é os 70 anos de Maringá, que nós vamos fazer também a doação para ele. Muito obrigado. Muito obrigado e Deus te abençoe sempre e volte outras vezes, tá bom? Eu estou em Maringá porque eu tenho uma irmã. Pois é, eu despedi dele porque depois nós continuamos, né, o nosso encontro aqui, e depois nós fomos na área externa ali, fizemos uma homenagem para ele, e as pessoas comentaram sobre Joseval Peixoto, a carreira dele, parabenizaram, e ele, do seu lado, ele fez um pronunciamento muito importante que foi muito além do futebol. E voltando ali, quando ele fala de Osmar Santos, não sei se o áudio o amigo conseguiu captar bem, mas ele disse o seguinte, que chegou numa situação que ele estava na Jovem Pan, que ele precisava fazer algo diferente para competir com os grandes, a concorrência ali, né? E ele teve a ideia de fazer uma mistura de convidados ali, de entrevistados, levou Roberto Carlos Blota Júnior, o saudoso Blota Júnior, que foi um grande nome da televisão brasileira,
E ele levava outras pessoas e envolvia música, arte, televisão, futebol, e esse movimento todo feito por ele, iniciado por ele, acabou resultando em sucesso. E aí chega o Osmar Santos, nos anos 70, se apropria disso de uma forma muito criativa também, muito inteligente, e aconteceu que ele criou uma marca e que permanece até hoje, e depois, com o passar dos anos, né, houve uma descontração total, e muitas vezes a gente até acha tanto quanto exagerado, né? O Osmar Santos, ele sabia a medida certa, e tem muita gente que não sabe, e é por isso que não consegue alcançar o sucesso obtido pelo talentosíssimo Osmar Santos, e não menos talentoso o Joseval Peixoto. Mas é isso. Hoje, o programa de hoje foi dedicado a Joseval Peixoto, e a gente volta numa outra oportunidade para falar sobre as coisas do esporte, falar sobre o Museu Esportivo de Maringá e tudo que gira em torno do museu. São as homenagens, o nosso acervo, que a gente sempre está divulgando o nosso acervo, e agradecendo os doadores. E se você tem alguma peça para doar para o Museu Esportivo, faça isso, que a gente vai ficar muito mais forte, muito mais representativo a partir das doações que você pode nos dar, né? Pode entregar ao Museu Esportivo de Maringá, para que nós preservemos, para que sejamos os guardiões dessas relíquias. Beleza? Um forte abraço, até a próxima. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Tex agora é Penha Express Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para 3 estados do Brasil, mais o Distrito Federal? Consulte a Penha Express Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Penha Express Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Penha Express Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Penha Express é rapidinho. Ligue 44-3221-1111.